Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui em mais uma aula. A aula de hoje é a aula 3, onde a gente vai falar sobre Fibonacci. Essa Fibonacci é uma ferramenta usada por analistas do mundo todo para determinar pontos de preço e alvos. Ela serve como uma formação de base de preço, onde você vai traçar ela e vai analisar onde o preço vai tocar, onde o preço vai corrigir, qual alvo eu vou usar para realizar preço, para realizar lucro, para entrada, para saída. É uma ferramenta muito importante na análise gráfica, galera. Eu vou falar sobre a Fibonacci, vou falar sobre essas duas ferramentas aqui também, ó, que é o estocástico e o RSI, certo? Mas vamos primeiro falar aqui do Fibonacci. Já deixei prontinho aqui para poder facilitar, mas vamos falar primeiro aqui do Fibonacci, tá bom? Vamos lá, a ferramenta do Fibonacci é aqui, ó. A gente clica nela e quando a tendência é uma tendência de alta, a gente traça a Fibonacci de baixo para cima. Quando a tendência é uma tendência de baixo, a gente traça a Fibonacci de cima para baixo. Então, pegando aqui no gráfico de EURUSD, no H4, né, a gente vai traçar aqui a Fibonacci desse fundo, certo? E vai levar ela até o topo, beleza? Olha aí, até o topo. Só que eu vou usar como referência esse topo aqui, ó, esse topo anterior, para poder a gente falar sobre o assunto aqui, certo? Vou usar essa referência como esse topo aqui para a gente falar sobre o assunto aqui referente a Fibonacci. O que ocorre aqui? Aqui a Fibonacci ela tem níveis de preços, né? Onde é determinado aqui pontos de suporte e resistência, aonde o preço vai trabalhar. O nível de preço mais relevante é o 38, o 50 e o 61. Por quê? Porque essa aqui é uma chamada região de briga. É uma região, quando o gráfico vem e toca aqui, no 38, no 50, no 60, está mostrando que houve uma correção com mais de 50%. No 50, mais de 50% da alta, houve uma correção. E aqui vai acontecer uma briga chamada briga entre touros e ursos, onde os ursos vão querer jogar o preço para baixo e os touros vão querer jogar o preço para cima, não vão querer aceitar a queda do gráfico. Vai ocorrer aqui a briga. É aonde vai entrar esse indicador e esse, para auxiliar na nossa análise, né? E também as médias móveis, né? Tudo que é ferramenta aqui a gente vai utilizar. Tranquilo? Então vamos entender aqui. Esse nível de preço do Fibonacci é onde a gente analisa a retração, é onde o preço vai corrigir. E a gente chama essa pernada de correção de pullback, é onde o preço vem para depois subir, né? Ou uma reversão de tendência. Como que ocorre isso aqui? Vou dar um exemplo. Quando o preço sobe e ele começa a mostrar que quer corrigir, a gente traça a fibra. O preço veio, quando chegou aqui, opa, ele deu uma parada aqui, teve uma resistência. Onde é que ocorreu aqui a resistência? Vamos mostrar aqui onde foi que ocorreu essa resistência. Olha aqui, ó. A resistência daqui de trás, ó. Lembra? Suporte e resistência. Vamos puxar aqui mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui de trás, ó. Lembra, ó? Suporte e resistência. Ó. Suporte e resistência. E ela veio daqui de trás, ó. Aqui ela teve uma resistência de preço. A aula 1 que a gente estudou, né? Suporte e resistência. E aqui tem um padrão muito, muito bonito aqui, muito interessante, chamado ombro, cabeça, ombro, que a gente também vai falar dele. Ombro, cabeça, ombro, topo duplo, topo triplo, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, a gente vai falar dele mais na frente. Mas olha aqui, o importante é isso aqui, ó. A gente vê que o preço veio aqui, né? Justamente nessa resistência e tocou. Aí a gente vem com a fibra e traça a fibra do fundo até esse topo. Aqui ele teve a resistência. E a gente vai observar um detalhe muito interessante. O certo era que ele viesse até aqui, no 38 ou no 50, e a gente esperasse a confirmação que ele ia voltar a subir para entrar comprando. Por quê? Porque aqui estava confirmando o pullback no 50%, no 38%, no 50% ou até no 61%. E a gente estava comprando no pullback, né? Mas o que ocorreu aqui? Ocorreu aqui um padrão muito interessante. Ele tocou no 23 e começou a subir. O que quer dizer, Renato?
Geralmente, quando ele faz esse movimento onde ele não desce até no 38 ou no 50, e ele vem apenas até o 23, ele está mostrando aqui um detalhe muito interessante. Muito interessante. Ele está mostrando que está tendo uma tendência de força compradora muito forte. Por quê? Porque a força vendedora não conseguiu romper até o 38. Então, e nem até o 50. Então, ela veio só até o 23. Então, o que acontece? Ela tende a replicar esse movimento aqui, para cima. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vem, deixa eu colocar aqui no gráfico aqui mais, pronto. A gente vem e puxa esse topo aqui, a gente vai colocar os 50%. A gente vai colocar os 50% em cima dele. Ó, 50%. Pronto. Você está vendo que o 50% está em cima do topo, onde era o 100%, é onde ele tende a replicar. Essa pernada vai vir até aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos o nível de preço que ele vai tentar buscar nesse movimento aqui de alta. Então a tendência aqui estava mostrando que uma tendência de alta forte. Aqui era um ótimo ponto de entrada para compra. Ó, o alvo seria aqui. Quem quer buscar um alvo mais curto, vem até aqui o 23. Né? Ou se tivesse visto esse movimento aqui antes, que a gente espera a confirmação, mas tivesse visto esse movimento antes aqui, no rompimento aqui, teria entrado aqui, já teria fazendo aqui, ó, se tivesse entrado aqui nessa segunda vela, já teria fazendo aqui 184 pontos. Até o 23, 576 pontos. Até o ponto 100%, que a gente pode contar de cima para baixo, de baixo para cima 100%. Vai dar 1.252 pontos, o nível de alvo aí. Certo, pessoal? Isso aqui é como é que funciona a Fibonacci. Se fosse, no caso, uma tendência de baixa, a gente faria ao contrário, puxaria de baixo para cima. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Acho que não vai dar certo. Tem que achar uma tendência aqui para poder mostrar para vocês uma tendência de baixa. Pronto, aqui uma tendência de baixa. Vamos pegar aqui. Vamos pegar desse ponto até aqui. Pronto, até aqui. Ó, tendência de baixo. O que aconteceu aqui? Ele houve uma resistência aqui. Ele houve uma resistência aqui. E ele veio, corrigiu até os 50%. E na correção de 50% ele ficou uma briga aqui entre touro e urso, touro e urso, touro e urso. E o que aconteceu? O preço veio testar de novo, né? E depois voltou no 23 fazendo novamente um pullback. E depois, ó, desceu. Ele desceu aqui fazendo o que? Um movimento, vamos ver aqui. 50, cadê o 50? 50, 50, 50, 50 aqui embaixo. 50 aqui embaixo. Ele fez um movimento de 50. Ele fez um movimento até quase 23. Tá vendo aí? Alcançando um alvo aqui. No pullback você entrando, você teria pego aqui 647 pontos. Se você quiser sair da operação e esperar o movimento aqui, a confirmação e entrar aqui novamente de novo na venda. Entrando novamente de novo aqui nessa venda aqui com essa confirmação dessa vela, você teria feito mais 500 pontos. Tá vendo aí, galera? É muito simples e fácil e prático de traçar o Fibonacci. Beleza? Bom, pessoal, e falando aqui um pouquinho para concluir a aula, né, sobre esses dois indicadores aqui, é o seguinte, o RSI, rapidamente sobre o RSI, que ele mede a força relativa, né, a força relativa aqui do gráfico, juntamente com o volume de negociação financeiro, onde o estocástico mostra aqui, né? O estocástico mostra o volume financeiro e o RSI mostra a força relativa, né? Então o que acontece aqui? Toda vida que o estocástico sobe e toca aqui nessa linha de 80, vocês estão vendo aqui? Tem 80 e tem 20. E ele traspassa essa linha aqui, o topo dela mostra que ele está o quê? Sobrecomprado. Olha aqui, ó. Ele mostra que está sobrecomprado. Aqui,
aqui, aqui, né, aqui, aqui. E logo em seguida você vê que quando a linha cruza a outra, o que que acontece em seguida? Vem a queda. E quando ela chega no fundo, que ela cruza, o que acontece? O gráfico volta a subir. Então sempre quando você estiver fazendo uma operação, fique de olho aqui no estocástico e também no RSI, porque o RSI ele também mostra essa força relativa da negociação. Ó. Você vê que o RSI ele não faz o mesmo movimento preciso do estocástico não, mas ele dá em alguns pontos mais fortes, né, onde a queda, o topo aqui e a queda foi mais forte, ele mostrou que é uma força mais significativa. Ó. Você vê que ele fez aqui, transpassou o topo do 70, né, e depois fez o que? Despejou, né? Aqui, ó, ele só tocou, né? Ele só tocou, mas o que aconteceu aqui no estocástico? Houve um cruzamento da linha, a linha transpassou para outra e fez o que? O preço subiu. Então sempre a gente tem que estar ligado nesses dois indicadores aqui para nos auxiliar nas nossas operações. Beleza, pessoal? Então vamos ficar por hoje aqui com essa aula. Essa é a terceira aula, aula 3. Peço que você se inscreva no canal, deixe um like aí, dá um joinha, faz um comentário aí, ajuda a gente aí, dá uma força no nosso trabalho aí, para a gente poder continuar realizando esse trabalho para vocês. Beleza? Valeu, obrigado e até mais.